Foram tempos muito difíceis para muitos europeus. Os esforços da União Europeia começam a dar resultado. Gostaria de saber a vossa opinião. Vou discutir estes assuntos convosco no dia 12 de setembro. Faça a sua pergunta, faça ouvir a sua voz. Bom dia, bem-vindos à emissão da Euronews em direto do Parlamento Europeu, reunida em sessão plenária em Estrasburgo, em França. Este início da manhã será marcado pelo discurso do Presidente da Comissão Europeia, José Manuel Barroso, que vemos na imagem rodeado pelos jornalistas, um discurso sobre o Estado da União Europeia. Informo também os nossos telespectadores que José Manuel Barroso vai conceder uma entrevista em direto à Euronews amanhã, a partir das 21h30 hora de Lisboa. Ainda vai a tempo também de colocar a sua questão por vídeo ou por escrito nas plataformas online Twitter, Facebook e Google Plus Hangout. Só tem de usar o código #AskBarroso para colocar esta pergunta no Twitter e poderá também, como disse, aceder às plataformas do Facebook e Google Hangout para colocar as suas questões ou fazer os seus comentários ao discurso do Estado da União que será proferido dentro de instantes pelo Presidente da Comissão Europeia, José Manuel Barroso. Este discurso é um discurso semelhante ao que faz o Presidente dos Estados Unidos da América e desde 2010 que José Manuel Barroso iniciou esta prática em que fala sobre a sua visão para a Europa e revela os seus planos de ação para o próximo ano, que é o último ano, aliás, dos 2 mandatos que José Manuel Barroso está praticamente a terminar. É pouco provável que o Presidente da Comissão vá candidatar-se a um 3º mandato, portanto, as suas funções deverão terminar em outubro de 2014. Recordo também, como a maioria dos telespectadores começará a estar familiarizada, que as eleições para o Parlamento Europeu decorrem dentro de 8 meses, em maio de 2014, no caso de Portugal, no dia 25, onde serão eleitos os 21 eurodeputados portugueses. E este ano há também uma novidade, é que o Presidente da Comissão Europeia, que até agora, nos últimos 8 anos, tem sido Durão Barroso, será escolhido, ou melhor, nomeado por cada uma das famílias políticas do Parlamento e depois os cidadãos europeus terão a oportunidade, portanto, de votar no partido, já sabendo quem vai ser o próximo presidente da Comissão Europeia, que antigamente, portanto, este não era o procedimento, o presidente era escolhido só a posteriori, depois de uma nomeação política. Mas, como dizia o presidente da Comissão Europeia, faz este discurso do Estado da União no momento em que há já alguns sinais de alguma retoma económica. Algumas das reformas que foram implementadas nos últimos anos, desde o eclodir da crise em 2008, começam a dar alguns sinais, mas naturalmente que há ainda enormes dificuldades do ponto de vista, sobretudo, do desemprego, com milhões de pessoas, sobretudo os mais jovens, com menos de 25 anos, a enfrentar uma situação muito difícil e, naturalmente, os países que estão a ser intervencionados pela Troika, como Portugal, também a ter uma situação mais delicada e, portanto, é importante conhecer quais são as estratégias que a Comissão Europeia pretende implementar, também tendo em conta o novo orçamento comunitário que vai estar em vigor de 2014 a 2020 e, portanto, há todo um conjunto de estratégias, de políticas, de pontos mais fortes para a ação do Executivo Europeu que deverão ser revelados neste discurso. O discurso é apresentado naturalmente à Câmara reunida, que com todos os eurodeputados, que poderão depois fazer algumas perguntas, nomeadamente os líderes dos grupos parlamentares normalmente começam por fazer os primeiros comentários, dar as primeiras reações àquilo que ouviram do Presidente da Comissão Europeia e, portanto, segue-se assim um debate
com as várias questões e as várias posições das famílias políticas àquilo que será apresentado por José Manuel Barroso. Naturalmente que o Partido Popular, família política à qual pertence José Manuel Barroso, tem normalmente uma postura mais, digamos assim, de apoio ao conciliatória. Os partidos da esquerda, nomeadamente o Partido Socialista, mas também os partido ecologista, têm normalmente uma postura, pelo menos é o que temos observado nos últimos discursos do Estado da União, um pouco mais de confronto com aquilo que é apresentado pelo Presidente da Comissão Europeia, mas de qualquer maneira este discurso do Estado da União está também a ser visto como uma espécie de balanço do que tem sido a liderança de José Manuel Barroso ao longo destes 2 mandatos, desde que começou as suas funções, e é normal que a poucos meses das eleições europeias possam já começar-se a colocar questões relacionadas exatamente com prioridades para depois a nova legislatura que se iniciará e, portanto, José Manuel Barroso terá aqui a oportunidade de explicar um pouco qual é o seu legado, de certa forma, e também quais serão as estratégias para estes últimos meses à frente do Executivo. Vemos na imagem Martin Schulz, agora a passar por trás das bandeiras, o Presidente do Parlamento Europeu vai dar início a esta sessão. O Parlamento está reunido em sessão plenária em Estrasburgo. Os trabalhos começaram na segunda-feira e vão terminar na quinta. Ontem foi já um dia importante do ponto de vista da campanha eleitoral, como eu dizia há pouco, na medida em que o Parlamento Europeu explicou quais eram os meios que iria implicar na campanha eleitoral. Als erster Tagesordnungspunkt steht heute auf der Tagesordnung die Aussprache zur Lage der. E, portanto, este discurso de José Manuel Barroso vai explicar as políticas mais generais, mas também dará provavelmente algumas indicações sobre a questão económica. Zur letzten Erklärung des Präsidenten dieser Legislaturperiode hier begrüßen zu dürfen. Die State of the Union der Europäischen Union. Ein Gipfeltreffen hier in Straßburg. Portanto, já temos aqui o Presidente do Parlamento Europeu a fazer Auch diesmal den Fahrplan für die Europäische Union. a dar as primeiras palavras de boas-vindas e a apresentar os trabalhos do dia. Die Gemeinschaftsinstitutionen, wir beraten transparent und öffentlich. E, portanto, Im Gegensatz zu anderen Organen é uma abertura da sessão que antecede o discurso do Presidente zur europäischen Exekutive erklären, da Comissão. oft hinter verschlossenen Türen tagen wir öffentlich. Und ich glaube, das ist gut, dass die Debatte über die europäischen Angelegenheiten transparent bei offenen Türen und für alle Bürgerinnen und Bürger erkennbar ausgetragen werden. Die Menschen in Europa wollen wissen, wer entscheidet wo, auf welcher Grundlage, warum und mit welchen Argumenten. Und ich glaube, für unsere heutige Debatte muss eines gelten: Der Vertrauensverlust von Menschen in die europäischen Institutionen ist gewaltig. Und deshalb gilt der Grundsatz: Transparenz schafft Vertrauen. Und diese Debatte ist eine transparente Debatte, von der ich. Aqui o Presidente do Parlamento Europeu a fazer apelo para que haja debate transparente, profícuo sobre as prioridades democráticas. Die Kommission und das Parlament haben eine gemeinsame Leitlinie. Mit überwältigender Mehrheit in diesem Hause und sicher einstimmig in der Kommission ist die Gemeinschaftsmethode die Leitlinie des Handelns in der Europäischen Union. Die Gemeinschaftsmethode, das bedeutet, Konflikte durch Dialog und Konsens zu lösen. Anstelle des Rechts des Stärkeren
die Solidarität und die Demokratie zu setzen, den Interessenausgleich zwischen kleinen und großen Staaten, zwischen Nord und Süd, Ost und West, Esta é também, naturalmente, a sessão parlamentar über die einzelnen Partikularinteressen zu setzen. Meine Damen und Herren, die Partikularinteressen, die Einzelinteressen, übrigens auch, dass Nationen und einzelne Staaten gegeneinander kommen, ist das Gegenteil von der Gemeinschaftsmethode und es ist gefährlich. Deshalb, meine Damen und Herren, appelliere ich an die Mitglieder und die Mitgliedstaaten der Europäischen Union und die Mitglieder des Europäischen Rates, insbesondere was die Aqui o presidente do Parlamento Europeu im Parlament wird mit Mehrheit entschieden. a fazer aqui um apelo para o entendimento do Parlamento, para também um entendimento nas grandes políticas, nas políticas de grande espectro que exigem, portanto, esse compromisso e que, portanto, os eurodeputados não devem só pensar nos seus interesses específicos e nacionais, mas considerar o interesse coletivo da União Europeia. Extrem schwierig. Meine Damen und Herren, E, portanto, o Presidente do Parlamento diz que a falta desse consenso e desse trabalho em comum tem dificultado enormemente a implementação das medidas necessárias à resolução dos problemas dos 500 milhões de cidadãos europeus. Dämmerung uns alle verunsichert haben. Und es ist Ruhe an den Finanzmärkten eingekehrt. Das ist sicher eine gute Nachricht. Doch diese Ruhe darf uns Portanto, o Presidente do Parlamento Europeu aqui a fazer aqui um apelo ao esforço dos parlamentares para ajudarem a encontrar soluções para a situação terrível da crise, com a enorme pobreza e desemprego, e bem como problemas de acesso ao crédito para as empresas, e que essas preocupações dos cidadãos devem ser tidas em conta por este plenário. São mensagens do Presidente do Parlamento Europeu, que é a primeira sessão plenária após o intervalo para as férias de verão, e, portanto, Martin Schulz está aqui a fazer um apelo para o renovar dos esforços dos parlamentares para estes últimos meses antes das eleições, fazerem o possível para conseguirem consensos em políticas que são fundamentais para o avanço da União e para uma situação mais saudável e de progresso económico e social para os cidadãos dos 28 Estados-membros. Das Schlimmste, was es in Europa gibt, ist die Jugendarbeitslosigkeit. Wenn wir jungen Menschen in Europa keine Perspektive Aqui Martin Schulz a dizer que o desemprego, sobretudo o desemprego juvenil, é a situação mais complicada que enfrenta a União Europeia e que não se pode ter uma União sem esperança, e os jovens são o sinónimo dessa esperança e, portanto, devem ser uma prioridade nas preocupações dos parlamentares. E isso traduz-se naturalmente na forma como vai ser utilizado o próximo orçamento, e por isso esse consenso para o orçamento é fundamental para progredir dentro da União. E agora o convite a José Manuel Barroso para iniciar o seu discurso. Mr. President, President in Office of the Council, honourable members, ladies and gentlemen. In 8 months' time, voters across Europe will judge what together. José Manuel Barroso começa exatamente por mencionar as eleições europeias que vão decorrer em maio, dentro de 8 meses, dizendo que são absolutamente decisivas e que vão ser discutidas em todo lado no nosso continente, no continente europeu. What we have yet to do E, portanto, is for Barroso diz que vai apresentar as suas ideias para um debate importante, um debate frutífero sobre essas mesmas eleições. the United States government took over Uma menção aqui, AIG, uma menção ao que aconteceu há 5 anos nos Estados Unidos, ao nível financial crisis. do despoltar da crise financeira,
com várias instituições financeiras a colapsar, e esse colapso teve um impacto dramático nos cidadãos dos Estados Unidos, mas nos cidadãos europeus e de todo o mundo. O que, naturalmente, como todos sabem, levou ao aumento do desemprego, sobretudo ao nível dos jovens e também ao nível de dificuldades sentidas pelas famílias e pelas empresas. Mas Barroso diz que nestes 5 anos tem havido uma resposta decisiva por parte da Comissão Europeia. E, portanto, Barroso pede para fazer aqui uma retrospectiva do que foi feito nos últimos 5 anos, apelando para que seja confirmado pelo Parlamento que o esforço foi um esforço muito importante, como não teria sido possível prever. E, portanto, começa agora a enumerar as ajudas financeiras que foram concedidas para estabilizar os países que estavam em dificuldade, em maior dificuldade. Aqui, Barroso a dizer que aqui há alguns anos havia claros temores de que a Grécia saía do euro e de que haveria um desmantelamento do projeto do euro. Mas, afinal, não só esse desmantelamento não ocorreu, como que já está a haver uma recuperação económica, um progresso notável. E, portanto, pergunta José Manuel Barroso se devemos retirar confiança desse esforço e desses resultados, ou se devemos, pelo contrário, diminuí-los. E essa pergunta ficou agora por responder, naturalmente, mas José Manuel Barroso passou a dar o exemplo do seu recente encontro com líderes mundiais na Rússia, no G20, e das lições que foram discutidas, dizendo que foram tiradas algumas lições, de que não está tudo resolvido, mas que há uma capacidade renovada de resistência à crise e que essa resistência poderá ser fortalecida se não houver complacência com os problemas ainda existentes. Barroso fala de um planeta que está a sofrer mudanças geopolíticas de enorme escala, uma escala tectónica, usando a metáfora dos sismos, mas claro que para lidar com esses desafios tem que haver um debate construtivo e que as pessoas que se preocupam com a Europa, independentemente das suas famílias ideológicas, devem unir-se em defesa do projeto europeu, porque se não forem os europeus a fazê-lo, não são os outros que o vão fazer. Portanto, aqui uma tónica, digamos, construtiva do Presidente da Comissão Europeia, a louvar os esforços que foram feitos no sentido de enfrentar a crise, concluindo que, embora ela não esteja completamente debelada, há sinais encorajadores de que foi feito aquilo que devia ter sido feito e que o trabalho pela frente pode ainda ser completado se houver o tal consenso e o tal sentido de unidade por parte da União Europeia e por parte, nomeadamente, do Parlamento Europeu, uma instituição fundamental na aprovação das políticas definidas pelo Executivo dos 28 comissários liderados pelo Presidente José Manuel Barroso. José Manuel Barroso está a enumerar algumas destas conquistas ou um dos sinais positivos, nomeadamente em Espanha e na Irlanda, mas temos visto na imagem alguns líderes
dos partidos políticos europeus, que estão naturalmente na primeira fila do hemiciclo, e vemos alguns rostos bastante sérios e, pelos vistos, não muito convencidos destes progressos que estão a ser mencionados por Barroso. Diz que, por exemplo, a Grécia, em 3 anos, fez um admirável ajuste financeiro e também ao nível do orçamento. Portanto, para resumir, Barroso diz que a Europa está a recuperar. Não vamos avaliar os resultados, mas também não devemos diminuí-los, subestimá-los. Dizendo que também, naturalmente, uma andorinha não faz a primavera, mas que também não pode haver uma visão pessimista. O que está claro para Barroso é que o caminho que foi tomado foi o caminho certo e que se deve manter a confiança nesse mesmo trajeto, nessa mesma estratégia que foi definida nos últimos 5 anos. We owe it to our 26 million unemployed, especially to the young people unemployed that are looking. Barroso diz que os políticos têm uma dívida com os 26 milhões de europeus sem emprego e que devem honrar essa dívida, trabalhando no sentido de lhes voltar a dar confiança. Agora aqui um tímido aplauso. We have shown the resolve to adapt both our politics and our policies to the lessons drawn from the crisis. And when I say we, I really mean we. It has really been a joint effort. Diz também Barroso que tem havido um esforço conjunto não só, portanto, a parte dos comissários, mas dos eurodeputados, que têm feito um enorme esforço a nível da produção legislativa e que os eurodeputados deviam ter maior reconhecimento por esse seu trabalho. Convidando o Presidente Barroso a continue então a colaborar com a Comissão para adaptar as políticas e colaborar na resolução da crise. E que, portanto, este mandato do Parlamento e da Comissão ainda permite fazer muito trabalho nos próximos 8 meses. E a prioridade é a União Bancária, concretizar as fases finais desta integração económica europeia, tal como foi apresentada pela Comissão. E, portanto, o realce de que já foi criado um mecanismo de supervisão dos 6 mil maiores bancos europeus e que, portanto, estão agora a encontrar já há propostas, da Comissão Europeia para criar também um mecanismo de resolução dos bancos em dificuldades e essa é a prioridade. Portanto, trata-se de um mecanismo que permite ao Banco Central Europeu resgatar os bancos em dificuldades sem uma intervenção direta dos governos no sentido de pedirem aos contribuintes para pagarem o resgate desses bancos. E, portanto, para Barroso, essa é absolutamente a prioridade nestes próximos 8 meses até às eleições. Se bem que as eleições ocorram em maio, naturalmente que o mandato do Presidente só termina oficialmente em outubro de 2014, portanto, podemos dizer no próximo ano, digamos assim, de trabalhos. Agora, José Manuel Barroso a dizer que o crescimento é o objetivo final, é o aspecto mais importante de todas estas estratégias que vão ser delineadas e postas em prática, porque o crescimento é que permite resolver os problemas que Barroso tem estado a enumerar, nomeadamente a questão do desemprego e a falta de crédito para as
empresas e a falta também de rendimento disponível para as famílias. as we possibly can. Portanto, uma agenda para o desenvolvimento sustentável é absolutamente fundamental. Temos na imagem, tínhamos agora a segunda na imagem, os vários comissários, o colégio dos 27 comissários que trabalham com José Manuel Barroso. Most crucial now, Portanto, o presidente, naturalmente, é o comissário por Portugal e depois os outros 27 Estados-membros estão representados por comissários com as mais diversas pastas que vão desde as pescas à agricultura, dos negócios estrangeiros à indústria, desde a política regional aos assuntos económicos e financeiros. the focus should be also on what matters most for the real economy, exploiting the full potential of E nessa estratégia, nomeadamente a estratégia do mercado único, and we see the economic é fundamental que as empresas beneficiem dessas estratégias que and permitem maior escala de negócio, maior dynamic companies and maior capacidade produtiva e, portanto, há que remover esses obstáculos e as áreas em que se deve investir são as áreas, por exemplo, da comunicação, tanto das informações as tecnologias de informação, perdão, mas também as infraestruturas de ligação rodoviária, etc., entre os vários Estados-membros. and present new opportunities for companies. We know that in the future, trade will be more and more digital. Isn't it a O paradox comércio está a tornar-se cada vez mais digital e, portanto, tendo nós um mercado interno para bens, national market nós tínhamos que encontrar uma maneira de ultrapassar as diferenças entre os 28 Estados-membros. Tem que haver um mercado comum a nível digital e não 28 mercados digitais individualizados. applies to the broader digital agenda. It solves real problems. Portanto, aqui José Manuel Barroso a dar um grande realce à necessidade da Europa avançar e ser também um protagonista ao nível das indústrias digitais, of the citizen. porque o mundo está cada vez a evoluir mais nesse sentido, tanto na produção como no comércio, como a nível das transações. To the European Commission. Essa é, portanto, uma prioridade. For competitiveness and employment. É uma prioridade para a Comissão desenvolver esse mercado ao nível da sua faceta digital, a nível de Lay comunicações. the foundations for prosperity in the years to come. E são essas as áreas que serão privilegiadas em propostas que vão seguir-se. Scale. So we must encourage this innovative dynamism at a European scale. That is A why inovação deve ser a prioridade, and the role of science tanto ao nível da tecnologia como da ciência. in the Barroso diz que tem uma grande fé na ciência e na capacidade da mente humana, no sentido de que dramatically as pessoas podem criar soluções para resolver os problemas da humanidade. Estes cientistas from new e estes investigadores that effort são pessoas que devem ser ajudadas pelo Executivo a produzir estas soluções para resolver os problemas European Union budget. dos cidadãos europeus. Use the European Union budget to invest in skills O orçamento europeu será, portanto, usado muito na área de investigação, também da formação e da educação. E o Erasmus Plus é um exemplo de como há este compromisso com a área da educação e da formação. century. Why we É move isso que tornará os europeus because we build prontos para os industrial base, prontos a enfrentar os desafios do século XXI European economy. e que também ajudará a desenvolver a economia europeia. And whilst fighting climate change, Agora, referência também à necessidade de on the path enfrentar as alterações climáticas e ter um desenvolvimento sustentável, nomeadamente no campo energético. No final deste ano, será apresentada uma proposta ao nível da energia, das alterações climáticas,
e essa estratégia será até 2030. Binding global climate agreement E estão também a lutar para criar um novo quadro legislativo also on board. que seja aplicável também aos outros países e às outras regiões do mundo, porque a Europa não pode sozinha lutar contra a alteração climática. Tem que ser um esforço conjunto com os outros continentes, os outros países. Competitiveness, E, ao mesmo tempo, haverá um esforço para tornar a energia, o setor energético, mais competitivo e ambientalmente sustentável. implementing it is more urgent than ever. In some cases, we have even to go beyond the Europe 2020 agenda. This means we must also pursue our active and assertive trade agenda. It is about linking us closer to growing third markets and guaranteeing Agora, a tónica para o comércio, que é considerado por Barroso um fator absolutamente decisivo we are losing, para o progresso europeu. increasing our surplus. Barroso diz que, ao contrário do que as pessoas pensam, não estamos a perder esta corrida ao nível do comércio global. Pelo contrário, estamos cada vez mais avançados e estamos a aumentar os nossos, We need to build on that. This too will demand o nosso fluxo comercial, tanto ao nível dos bens agrícolas como dos serviços, por exemplo. negotiations in E Canada um exemplo, por exemplo, são as negociações com os Estados Unidos, Canadá e Japão. to step up our game in implementing the multi-annual financial framework, the European E, para finalizar, o concrete level orçamento europeu investment. é o fator fundamental para decidir como colocar estas estratégias Investment. no terreno. Até porque este orçamento da União Europeia é a maneira de conseguir que alguns países tenham investimento público, porque os seus orçamentos nacionais estão agora estrangulados e, portanto, se não forem os investimentos públicos com origem nos cofres da União Europeia, terão enormes dificuldades a implementar estas políticas com vista à criação de emprego e o progresso económico. Sure that the programs can start on the 1st of January 2014. Os programas devem poder começar já em janeiro de 2014 e que a implementação dos programas deve ser sentida no terreno. Financing Essa inovação, a inovação que há a nível também financeiro deve ser aplicada no sentido de avançar os projetos que estão no terreno. we have made in July. From the Commission side, we will deliver. Houve um compromisso entre as instituições em julho e For 2014, a Comissão Europeia pretende cumprir a sua parte, colocando no terreno holding it up, as propostas e, portanto, pede aos Estados-membros para não atrasarem o acordo final e a aprovação do orçamento para 2014-2020, porque a retórica não convencerá os cidadãos, eles têm que ter a certeza de que a Comissão e os europeus, a Comissão e os eurodeputados estão de facto a trabalhar no sentido de tornar a União Europeia mais forte. European Parliament, which you will also receive. So I will not go now in detail. Barroso diz que enviou cartas para o presidente Today's clear. do Parlamento e que são cartas às quais os eurodeputados poderão naturalmente aceder para terem mais detalhes sobre estas promessas. Não é tempo de tirar com a toalha ao chão, é tempo de pôr as nossas luvas de boxe e ir para o combate. I think that everybody recognizes that we have been living extremely challenging. Claro que temos vivido em tempos muito difíceis, um momento de grande dificuldade, um momento para testar a capacidade de enfrentar as dificuldades, diz Barroso. There is no way back to business as usual. Claro que não podemos voltar a fazer as coisas como antigamente, como algumas pessoas acham. Pensam que depois da crise tudo voltará ao normal, mas isso está errado. It's different. Esta crise é diferente. Crisis. Não é uma crise de ciclos, é uma crise cíclica, é uma crise estrutural, absolutamente diferente, que vai desenhar uma nova maneira de compreender a história e de viver os momentos em que nos encontramos. In our state of mind and how we react to the problem. Portanto, aqui um apelo do Durão Barroso a uma nova maneira de encarar os problemas, porque o mundo e a União Europeia estará completamente diferente depois de ultrapassar esta crise. The fragile Haverá uma nova maneira de enfrentar os problemas, uma nova maneira de pensar a política também. political. This is the biggest downside risk we have.
A estabilidade política e a determinação política são absolutamente essenciais, diz Barroso. Ou seja, sempre que alguém coloca dúvidas sobre a possibilidade de concretizar os projetos, isso derrota imediatamente os projetos. Já quando se mostra confiança e otimismo em relação às políticas, há uma capacidade maior de as executar de forma completa e obtendo progressos. Uma referência a Justus Lipsus, o nome do edifício onde se reúne o Conselho, mas também, naturalmente, o nome de um intelectual que escreveu o livro Der Constância, dizendo que a capacidade de ser constante, de perseverar, é absolutamente determinante para se conseguir continuar, fazer aquilo que se quer fazer. Só a força de vontade é que, com uma base bastante racional, é que pode ajudar a enfrentar os tempos difíceis. Aqui numa tradição livre para os nossos telespectadores, porque naturalmente que o Presidente da Comissão estava a citar diretamente a frase de Justus Lipsus, deste intelectual. Just take decisions, but afterwards be able to implement them on the ground. Portanto, aqui uma nota de confiança, um apelo ao lado construtivo, ao lado otimista dos eurodeputados para levarem a cabo com a Comissão as últimas medidas desta legislatura de uma forma confiante. The European ideal touches the very foundations of European society. It is about values, and I underline this word, values. It is based on a firm belief in... Barroso a dizer que é importante reforçar os valores da União Europeia, os valores que estão na base da dinâmica económica e social na União Europeia e que para promover a economia é uma forma de promover esses direitos. Os direitos dos trabalhadores, os direitos das mulheres, das minorias. Portanto, a economia é que permite que todos esses valores e direitos que estão consagrados nos tratados da União e na filosofia da União Europeia sejam de facto reais e sejam de facto possíveis de sustentar. Uma nota também para o apoio que a União Europeia dá aos outros países via ajuda ao desenvolvimento e que é uma forma de promover também uma Europa mais forte e que seja um protagonista na cena internacional. Porque a relevância internacional da União Europeia está ligada ao seu sucesso económico. Se for bem sucedida a nível económico, naturalmente que terá mais impacto e relevância no resto do globo. Que a credibilidade internacional da União Europeia depende naturalmente desse sucesso económico e também da imagem que a União Europeia dá à medida que vai alargando e integrando mais Estados-membros. Devo recordar que a Croácia foi o último país a aderir à União Europeia apenas há alguns meses, em julho. E que, portanto, sem esse alargamento, sem esse sucesso, onde estaria a Europa hoje? E um exemplo é, por exemplo, a Ucrânia, que está atraída pelo modelo económico e social europeu. E por isso não podemos virar-lhes as costas, diz Durão Barroso, aqui numa alusão a um país que é um peso pesado, digamos assim, da Euroásia e um país que tem tentado afastar-se da Rússia, apesar das enormes pressões políticas do governo de Moscovo e que, portanto, é um dos países com os quais a União Europeia gostaria de assinar um acordo já no final deste ano, e, portanto, ganhando assim uma parceria de leste absolutamente estratégica.
José Manuel Barroso recorda que em 2014 marcará um século desde que começou a Primeira Guerra Mundial, que foi absolutamente destrutiva e terrível para o século XX e que, portanto, agora há outros países que querem juntar-se à União Europeia para deixar para trás esses tempos de guerra, e um dos exemplos é o recente acordo entre a Sérvia e o Kosovo, depois de, naturalmente, os telespectadores estão recordados numa guerra terrível nos anos 90 na região dos Balcãs. Não queremos ser arrogantes, diz Barroso, mas também temos que ser orgulhosos do que conseguimos fazer, daquilo que alcançamos, porque ganhamos sabedoria com o que passamos, com aquilo que sofremos. Aqui devo recordar que, naturalmente, o Presidente da Comissão Europeia, bem como o Presidente do Parlamento e do Conselho, estiveram juntos na recepção do Prémio Nobel da Paz 2012, em que foi muito realçado o papel da União Europeia como um projeto que impediu o retorno às guerras fratricidas na Europa e que, portanto, a Europa vive há 60 anos em paz e que a União Europeia conseguiu evitar que muitas das nações, em vez de se degladiarem em guerras sangrentas, encontrem, pelo contrário, um projeto comum e que se relacionem de forma pacífica e harmoniosa. Agora, na referência à situação na Síria, com o Presidente da Comissão a dizer que fará tudo o que puder para ajudar, nomeadamente os refugiados, e que considera um ato horrendo a utilização de armas químicas contra a população síria e que a comunidade internacional tem uma responsabilidade coletiva para pôr fim a este conflito e que, portanto, há um desenvolvimento positivo que é colocar as armas químicas sob a alçada da comunidade internacional e isso deve ocorrer o mais rapidamente possível. A Europa acredita numa solução política para a paz duradoura na Síria. There are those who claim that a weaker Europe will make their country stronger, that Europe is a burden. They will be better off without it. Alguns países dizem que a União Europeia é um peso e que os seus países seriam melhores fora da Europa. Mas eu acho que não. Barroso diz que acha que não, que é exatamente o contrário, que a União torna esses países mais fortes. E que a decisão agora é: queremos desistir da Europa ou queremos mantê-la viva? A proposta do Presidente é trabalhar juntos para a tornar melhor. Porque se trabalharem juntos, vão conseguir obter mais apoio dos cidadãos e apoio de todos neste continente. É claro que esta união não é perfeita. Nomeadamente a questão da divisão do trabalho legislativo entre o nível nacional e o nível europeu. Mas eu defendo a subsidiariedade, não é só um conceito técnico, é um valor democrático fundamental. Portanto, Barroso a dizer que as decisões devem ser tomadas de forma aberta, de forma transparente e o mais próxima dos cidadãos que for possível. É esse o princípio da subsidiariedade. Nem tudo tem que ser resolvido a nível europeu. Deve-se agir quando temos um valor acrescentado. Temos que ser grandes nas coisas grandes e agir de forma mais de uma forma mais pequena, em pequena escala, digamos assim, quando os problemas são de pequena escala. As all governments, we need to take extra care of the quality and quantity of our regulation, knowing that, as Montesquieu said, les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires. Porque as leis fracas enfraquecem as leis necessárias. É a frase de Montesquieu citada por Barroso.
where only a strong Europe can deliver results. I believe a political union needs to be our political horizon. Barroso quer uma união política total. É esse o horizonte do projeto. É indispensável consolidar o progresso dessa forma, nessa união. Para terminar, a solidariedade, nomeadamente ao nível da União Económica e Monetária, depende naturalmente da construção europeia a nível institucional, que há apoio, que não só as questões económicas e monetárias, mas também as questões políticas devem ser discutidas na criação desta progressiva integração da União. Portanto, aqui a mensagem, eu diria, mais federalista do Parlamento, do Presidente ao Parlamento, já que, como todos sabem, José Manuel Barroso é um defensor de uma integração progressiva, cada vez mais federalista da União Europeia, algo que algumas pessoas dizem ser os Estados Unidos da Europa. Naturalmente que no momento em que os movimentos eurocéticos, movimentos anti-europeus, os movimentos mais populistas e nacionalistas estão cada vez mais presentes no cenário político e José Manuel Barroso considera que se deve contrariar esse movimento e mostrar, pelo contrário, mais união e solidariedade europeia e não regressar às prioridades nacionais. Tem que haver uma conciliação entre esses interesses nacionais e estes interesses coletivos. Naturalmente que a responsabilidade é dos Estados-membros, mas há uma solidariedade europeia que complementa esses esforços nacionais. Devo recordar também que este discurso é importante na medida em que ocorre há muito poucas semanas da realização das eleições na Alemanha, naturalmente o motor de toda a União Europeia, porque é o país economicamente mais forte, o país de onde vêm mais contribuições financeiras para o orçamento e o país que naturalmente tem uma voz política mais ativa e, portanto, o discurso de Barroso naturalmente é muito importante neste momento e deverá naturalmente estar a ser seguido com atenção também pelos líderes políticos não só da Alemanha, mas naturalmente também pelos chefes de Estado e de Governo dos 28 Estados-membros na sua totalidade. Barroso diz que a Comissão é um árbitro independente que trabalha na base da igualdade entre os Estados-membros, intervindo só quando é absolutamente necessário para defender objetivos estruturais da União Europeia. Isso não quer dizer que a soberania nacional, a soberania de cada Estado, seja um constrangimento, não. Mas a União Europeia, nomeadamente a Comissão, tenta intervir para preservar valores que são inegociáveis. Que há valores que têm que defender em absoluto. Honourable members, the polarization that resulted from the crisis poses a risk to us all. E, portanto, há uma polarização que põe em risco o projeto europeu. E essa polarização resultou naturalmente da crise. Democratic representatives of Europe, directly elected, mas com representantes diretamente eleitos pelos cidadãos, haverá, portanto, uma maior proximidade com os valores dos cidadãos. E aqui Barroso a perguntar, devemos apostar nos mitos ou nos factos? No extremismo ou nos valores democráticos? É uma escolha importante a fazer.
Barroso diz que não foi a União Europeia que criou a crise. Essa crise deriva do comportamento irresponsável dos mercados financeiros e da má gestão dos governantes. E, portanto, o que a União Europeia fez foi tentar resolver essa crise criada por esses dois atores. E, portanto, salvar o mercado único e salvar o euro é fundamental. Havia gente que considerava que a moeda única ia desaparecer e nós trabalhamos para que isso não acontecesse, diz Barroso. É exatamente a União Europeia que está a forçar os governos a cortar nas despesas, mas mesmo antes da crise já havia enormes desequilíbrios orçamentais nos Estados-membros. Portanto, aqui Barroso a dizer que, ao contrário do que alguns políticos dizem aos seus cidadãos, não é a União Europeia que força certas políticas. A verdade é que são formas de corrigir erros que foram levados a cabo por esses mesmos governos ou pelos líderes políticos desse país. Alguns dizem que nós demos dinheiro demais, outros dinheiro a menos aos países em dificuldades. Mas há um elo entre aquele que investe e aquele que recebe, entre aqueles que trabalham nas empresas e aqueles que lideram essas empresas. O que digo às pessoas é que devem ver que quando estão no mesmo barco, não se pode dizer que uma parte do barco está a afundar. Estamos todos no mesmo barco, quando as coisas correm bem e correm mal. Alguns dizem que a União Europeia já tem demasiado poder. Outros acham que tem pouco poder e que faz tudo demasiado tarde. Mas devemos realçar que a União Europeia tem tarefas que foram decididas pelas instituições, pelos Estados-membros. Mas, de facto, em algumas áreas, a União Europeia ainda tem falta de capacidade para resolver alguns dos problemas. Claro que há muitos que nacionalizam os sucessos e europeizam os fracassos. Mas temos que recordar às pessoas que aquilo que fazemos é com base nos valores democráticos, nos poderes que foram dados democraticamente à Comissão. Temos que ser realistas, é isso que o momento em que vivemos nos exige. Mas a agenda está definida, daqui a 8 meses os eleitores vão decidir. E devemos, portanto, usar os 8 meses que nos restam para fazer aquilo que temos ainda a fazer, porque temos muitas coisas por acabar, nomeadamente implementar o orçamento 2014-2020. É absolutamente indispensável. A segunda prioridade é a União Bancária, para ajudar as pequenas empresas a terem meios para desenvolver o emprego e o crescimento. As eleições não são só sobre eleger deputados ou escolher personalidades para a Comissão. As eleições são sobre o projeto europeu. Seremos todos julgados. Por isso, vamos trabalhar todos juntos, com paixão e determinação. Há 100 anos, não nos podemos esquecer que há 100 anos a Europa estava a dirigir-se à catástrofe que foi a guerra iniciada em 1914. No ano que vem, em 2014, espero que estejamos a sair da crise mais unidos e mais fortes e abertos. Muito obrigada pela vossa atenção.
O Presidente da Comissão Europeia, aqui a terminar o seu discurso do Estado da União, onde estabeleceu as prioridades políticas para os próximos 8 meses, na medida em que decorrerão eleições em maio de 2014. Eu devo recordar que os telespectadores da Euronews vão poder saber mais sobre as prioridades de José Manuel Barroso numa entrevista que Barroso vai conceder em direto à Euronews amanhã, a partir das 21h30, hora de Lisboa. Ainda vai a tempo de colocar as suas questões ou de fazer comentários a este discurso, o que pode fazer em vídeo ou por escrito nas plataformas online Twitter, Facebook e Google Hangout. Só tem de usar o código #AskBarroso. Nós terminamos a nossa emissão. Obrigada. Foram tempos muito difíceis para muitos europeus. Os esforços da União Europeia começam a dar resultado. Gostaria de saber a vossa opinião. Vou discutir estes assuntos convosco no dia 12 de setembro. Faça a sua pergunta, faça ouvir a sua voz.